Olá, tudo bem? Como é que vamos? Muito bem, vamos aqui continuar fazendo uma leitura do livro Mensageiros. Hoje, item 5, ouvindo instruções. O palestrante aqui no livro é o Telésforo. Depois, advertências profundas, também do Telésforo. E terminamos com a queda de Otávio, porque nesses livros aparecem vários exemplos de vidas vividas aqui no plano terreno e que vão para o outro lado, sendo que uma coisa está ligada na outra. Muito bem. Então, nesses dois itens, o Telésforo faz uma palestra explicando que aqui no caso o espiritismo, porque muitas pessoas vêm do lado de lá para esta vida, para a missão de fazer o bem, mas que milhares, maioria, não cumprem. São pessoas que vêm e esquecem, olvidam das suas obrigações, assumidas no plano espiritual. Então, esse lugar, nosso lar, não é céu e nem inferno. É um local onde as pessoas que morrem vão para lá, se aperfeiçoam e voltam. Veja que essa tese, ela é da doutrina espírita. É cristã, mas é espírita. Tem essa visão de mundo. Então, inclusive, ele cita que ali, né, as igrejas tradicionais da época, as duas principais, a romana e a luterana, né, que é a reformista, sequer querem saber dessa história, né, de falar com espíritos, de conversar com espíritos. Sempre trataram isso como uma questão diabólica, do demônio. E aí a coisa fica desse jeito, proibitiva. Então é evidente que, já aproveitando o ensejo da proibição, aproveitando o ensejo do que o mundo oferece, e a pessoa vem com aquelas facilidades, aquelas potências assim, e aí utiliza não para o bem dos demais e acaba sendo uma coisa mais egoísta, né? Muito bem. Ele termina a palestra, claro que ele fala, ele cita exemplos bons, ele diz que Jesus Cristo não esperou que as pessoas chegassem no nível dele, ele veio em encontro com as pessoas, ele desceu. E para quem diz que Jesus é Deus, transformou-se em homem perto dos homens que não eram nada evoluídos tal qual ele, né? Muito bem. Então, ele fez a palestra, explicou essas coisas e disse que aqui precisa de trabalho, suor e lágrimas. E realmente aqui se trabalha, até para quem não trabalha, trabalha muito, né? Aqui numa cidade que é Florianópolis, né, onde eu estou morando, tem muito morador de rua e a gente vê eles passando trabalho, porque eles têm que carregar o lixo, fuçar no lixo, procurar as coisas no lixo. E aí é um trabalho, muito trabalho. É até mais trabalho que quem trabalha em certas funções, né? Mas não é o caso do momento, tá? E aí ele terminou a palestra falando trabalho, suor e lágrimas para poder crescer aqui na Terra. Essa é a regra básica. Então, ele estava terminando a palestra e aí o Aniceto, que é outro lado do nosso lar, já estavam indo embora, se despedindo. Tudo feito, tudo correto, tudo bem. E aí, lá, ninguém pediu dízimo, tá? A palestra não teve dízimo. O dízimo lá não vai ter. Uma vantagem vai ter no nosso lar.
Não tem dízimo. O cara vai só assistir a palestra, aprender e depois pôr em prática. E não vai pagar nada. Muito bem. Essa é a boa notícia. Hum? É, na verdade, que eu estou dando, né? Bom, então, porque assim, esse item esse livro Mensageiros é muito analisado pelos espíritas. Eu sou um curioso, sou assim, catedrático. Mas, então, os espíritas vão questionar. Quem não é espírita vai deletar e pronto. Porque quem ouve uma palestra sobre direito vai aguçar a curiosidade, a observação e a crítica de quem é formado em direito, advogados, juízes, juristas, professores. Um médico falando no YouTube vai chamar a atenção de outros médicos. Opa, isso é verdade, se não é, isso não cola. E assim, cada um na sua função. Como essa questão espiritual é um negócio que está muito conturbado, estou apenas comentando esse livro. Não, as minhas opiniões pessoais são minhas. Futuramente, talvez eu direi. Mas aí aconteceu que ele terminou a palestra, chegaram duas mulheres, Isaura e Isabel, e queriam saber a situação do Otávio, junto com a Aniceto. O Aniceto disse que a questão do Otávio está sendo analisada, a questão do Otávio está sendo analisada e nós vamos futuramente tomar as providências. E aí, na sequência, o outro item, a queda de Otávio. O André Luiz ficou curioso, que o Tobias falou assim, pá, mas eu gostaria de saber o que aconteceu com o Otávio, que é aquela coisa lá, né? E aí o Tobias apresentou as irmãs, né? De Otávio. As irmãs. Isabel e Isaura. E o próprio Otávio. E o Otávio era um rapazote de 40 anos de idade. Dizem lá que era um maduro, mas para a época do livro, 40 anos já era muito maduro. Mas hoje, 40 anos, dá para dizer um rapazote, tá bom? E aí o Otávio falou, olha, eu estive no nosso lar, fui bem acompanhado, bem recebido, bem orientado, e, e me deram muitas regalias, né? E aí voltei para o plano terreno, bem acompanhado. 6 entidades me acompanharam na minha reencarnação, estavam comigo, e eu vim com dons mediúnicos. E aí, lá pelas tantas, eu não era para casar, porque né, nasci com excelente saúde, boa família e coisa e tal. E aos 15 anos já estava florando toda a minha mediunidade, né? E aí aconteceu que ele foi. Aos 20 anos já estava. Bom, a mãe dele morreu quando ele tinha 15 anos. O pai dele casou de novo. E aí a madrasta estava ele bem. Mas quando ele tinha 20 anos, 20 e pouquinhos ali, o pai morreu. E no caso, o pai dele tinha 3 filhos com a madrasta. Mas ele não deu muita bola. E aí a madrasta casou de novo, mas aí lá pelas tantas, ela também foi para um leprosário, morreu e deixou 6 órfãos, né? 3, 3, 6 órfãos. E ele não deu a mínima para os órfãos. Abandonou os órfãos à própria sorte. Os órfãos ficaram ao léu. Ao léu. Muito bem. Nesse fato aconteceu o quê? Lembra que quando ele entrou no mundo tinha 6 entidades do bem e ele abandona 6 órfãos? Coincidência, né? Muito bem. Mas aí ele aflorou nele a questão sexual e ele acabou casando e casou com uma mulher que era um pouco, não era tão, né? Era mais inferior que ele na questão espiritual e levou ele para o brejo. Aí foi fácil. Ele morreu, desencarnou e essa foi a vida dele. Isso, tá bom? Bom, e sobre o Chico Xavier, agora eu vou falar um pouquinho já para terminar, só que vai levar 1 minuto, tá bom? Então, um pouquinho mais de paciência. Assim, o Chico Xavier, né, todos sabem, ele era um médium, mas não sabia.
Em 1927, quando uma das irmãs dele teve lá umas convulsões, lá um piripax, o pai dele se apavorou, passou por cima do padre, levou para um casal espírita. E o casal espírita começou com rezas, com passe, coisa e tal, calmando. E aí o Chico Xavier tinha 17 anos, observando tudo aquilo, observou, falou para o espírita que foi lá, e das questões dele falar com espíritos, e aí ele foi presenteado com o livro dos espíritos, o livro, ele foi explicado para o Chico que a questão do Chico era a mediunidade que ele tinha. O Chico Xavier descobriu essa palavra aos 17 anos e aí percebeu que ele estava nessa função como missão nessa terra. E aí ele procurou o padre Scarzella, padre lá de Pedro Leopoldo, explicou a situação. O padre disse que não entendia essa história, que a Igreja Católica nem era favorável. No entanto, respeitava a posição do Chico e desejava boa sorte para o Chico. Chico foi muito educado e desde então Chico Xavier passou a estudar, aprimorar a sua mediunidade, tá bom? Fiquem bem, agora, tá bom? Bom final de semana a todos. Fiquem em paz, todo mundo.